minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Só Futebol Não. Nessa manhã de domingo nós temos agora 30 graus aqui em Natal. Sensação térmica de 35 graus. Era pra gente estar no outono, já caminhando pro inverno, mas o clima realmente é de verão ainda. Nesses tempos novos de isolamento social, a gente vive uma nova realidade. Hoje, por exemplo, foi minha primeira vez que eu fiz uma caminhada dentro de casa. Funcionou até bem, melhor do que eu esperava, mas consegui fazer aqui pelo menos 30 minutos para manter a sanidade mental de não poder sair para a rua para fazer as coisas que normalmente a gente faz ou fazia antes desses novos tempos que exigem que a gente tenha uma nova realidade com essa pandemia. Bom, chegando hoje então para falar desse com e sem perspectiva em relação ao campeonato estadual, ao futebol do Rio Grande do Norte, né? A tribuna desse domingo trouxe uma boa reportagem lá, conversando com alguns dirigentes, especialmente Lupércio II, que é do Santa Cruz de Natal, né? E conversa também com o presidente do América e tudo. A gente nota uma movimentação dos clubes nos bastidores, mas a realidade é que quem não estava com muita bala na agulha, quem estava aí com a corda no pescoço, o que é a realidade, acho que de quase 90% do futebol brasileiro, tá batendo já quase que o desespero, né? Não tem muito o que fazer, não tem como manter plantel, não tem como manter os pagamentos em dia se você não consegue jogar, né? Não consegue fazer alguma arrecadação com a sua torcida, né? Uma coisa complexa. Opa, o Hugo já apareceu por aqui. Obrigada aí pela audiência, Hugo. Adoro ouvir suas opiniões aqui. Aliás, ver no Twitter, né? E comentar aqui no podcast. Mas a gente nota uma certa movimentação. Por exemplo, nessa semana, o presidente da Federação Gaúcha de Futebol foi até retuitado pelo presidente do América, Leonardo Bezerra. Ele comenta que não vê como o campeonato continuar, né? Realmente é causa para cancelamento. Eu acho que o que tá todo mundo ainda se perguntando é se a gente vai cancelar de vez, porque cancelado já tá. Não vamos dizer que tá suspenso, porque não tá. Né? A gente já tá aí no mês de abril, que normalmente é mês em que esses campeonatos todos já estão se encerrando. Aqui mesmo no Rio Grande do Norte, salvo engano, hoje seria a data da última rodada do segundo turno. Quer dizer, nós teríamos aí mais um jogo de final do segundo turno e em seguida 2 partidas de finais. Quer dizer, arrochando as datas, isso daria mais 10 dias. Enlarguecendo as datas, mais 3 semanas. Mas tudo dentro de abril. Quer dizer, em abril, o campeonato estadual teria então seu fim. É uma situação realmente diferente, uma força maior. Já tive a oportunidade de discutir isso até lá na época ainda do Papo Alvirrubro na Rádio 91 FM, antes dessa quarentena, né? A situação, o pessoal perguntando, por exemplo, de sócio. Para quem trabalha com direito civil, como eu, direito privado, sabe bem que essa é uma situação totalmente diferente, né? Os contratos que a gente forma no dia a dia, por exemplo, de pagar a escola, de que mais? Por exemplo, para assistir partidas de um time, e qualquer tipo de contrato que você tenha, de aluguel até mesmo, de casa e tudo, eles estão sujeitos ao que se denomina força maior, que é algo que nem é querido por quem paga, nem é querido por quem vai prestar o serviço. E você tem então uma situação que bagunça tudo que se tinha naquele contrato. Você não prevê essa situação porque ela realmente é imprevisível. Então, a gente tem visto até algumas pessoas querendo se adiantar e entrando em processos judiciais Brasil afora. Eu que acompanho mais essa realidade, e querendo romper contrato porque não está recebendo o serviço que pagou, contrato de escola porque não está frequentando, especialmente universidade, né? O pessoal tem entrado contra as universidades, são mensalidades maiores, querendo não pagar a mensalidade, e isso não tem sido concedido
pela justiça, porque realmente é uma força maior, né? O serviço não está sendo prestado, não é por defeito do serviço, não é porque o prestador simplesmente enlouqueceu ou deu um golpe, né? Fez uma fraude, nada disso, né? Então a gente tem realmente uma situação nova, vamos discutir muito isso e obviamente os estaduais entram nisso, né? E eu, sinceramente, continuo dizendo, não vejo como esse estadual continuar. Há uma proposta ainda no ar deles seguirem em dezembro para terminar o que falta e aí sim ter um campeão. Mas o que vem sendo defendido, especialmente pelos torcedores do ABC, é até compreensível que o ABC é quem está na frente liderando. Que os torcedores vêm defendendo que o campeonato pura e simplesmente pare e seja declarado campeão quem está na frente. Olha, gente, isso é muito injusto, né? O campeonato parou e aí agora a gente vai ter um rebaixado sem ele poder disputar as partidas que faltam para saber se vai ser ele mesmo, né? Então, a tendência, juridicamente falando, nós não estamos mais nos anos de 1920, 1910, em que a federação chegava e decidia de acordo com o que ela bem entendia. Não, agora a gente tem legislação forte, firme, temos estatuto do torcedor, temos uma constituição forte, temos uma justiça forte, tem até, dizem, né, uma justiça desportiva aí. Então, essa questão, ela perpassa muita coisa para que você simplesmente declare um campeão e um rebaixado, faltando ainda terminar segundo turno, ter final do campeonato e tudo. Isso é muito complicado. Juridicamente falando, isso não tem razão de ser. Se o campeonato não pôde prosseguir, ele simplesmente não vai prosseguir. Acabou, encerra. Não vamos ter edição de 2020 e vamos partir então para 2021. Se Deus quiser, vamos partir para 2021. A gente não tem como prever o futuro. A crise é grande, mas há muitas linhas de pesquisa, graças a Deus, a ciência nos auxiliando aí com força, e a gente vê um movimento de cientistas globalizados, né? A pesquisa finalmente sendo compartilhada no mundo inteiro para que a gente saia disso mais rápido, mas nem isso dá para prever. Então, até essa perspectiva de, vamos continuar, o que seria justo, na minha opinião, continuar o campeonato em dezembro, por exemplo. Só que aí a gente já teria que também fazer um arranjo com todos os clubes aí em relação a novas contratações, porque os clubes de menor investimento não têm condição de manter o seu plantel até lá, porque eles não vão disputar campeonato nacional, apenas ABC, América, Globo e Potiguar, né, vão disputar campeonato nacional. Então não tem como a gente prever como é que vai sair disso. Me parece o caminho mais óbvio realmente o cancelamento, não existiu 2020. E vamos prosseguir em 2021 com a nova edição. Já se falou até em relação ao campeonato nacional, né, de finalmente o Brasil adotar o calendário da Europa, mas naqueles memes que o povo usa na internet, parece que o jogo virou, não é mesmo? Agora é a Europa que fala em adotar o calendário do Brasil para, enfim, conseguir terminar as suas edições nacionais aí pelos países europeus. Mas tudo isso é especulação, porque agora o que a gente tem mesmo é que lidar com essa pandemia desgraçada desse Covid-19, tratar de diminuir as mortes, né, o número de mortes, todo mundo se isolando para evitar essa propagação, para que, enfim, a gente consiga o mais rápido possível uma arma mais eficaz do que esse isolamento social para deter esse vírus tão agressivo, né, e que ataca tanto o sistema de saúde, chega até a assustar a quantidade de profissionais que estão sendo afastados dos hospitais porque estão contaminados. Então, a gente percebe uma tendência pelo cancelamento dos campeonatos e também uma tendência de tentar ver se consegue fazer ele depois dos brasileiros, né, encerrar essa edição desse ano, depois dos brasileiros, se acontecer o Campeonato Brasileiro, as suas 4 edições, que a gente também está aguardando. Bom, perspectiva e sem perspectiva, né? A gente viu aí nessa semana o presidente do Conselho Deliberativo do ABC, Cláudio Emerenciano, falando a respeito de que o ABC está sufocado, né, financeiramente falando, não tem como se manter nessa parada, né? É uma coisa bem preocupante. Como eu disse, o ABC tem muitas dívidas
já vinha pagando de forma alterada essas dívidas, já estava chamando a atenção da justiça e agora sem conseguir arrecadar, ficou ainda mais difícil, mandou aí 30 profissionais embora, né? Não cancelou, sei lá como é que foi esse contrato, se é prestador de serviço, não é, mas eram profissionais que trabalhavam lá no clube. O América até agora, a notícia que se tem é de encerramento apenas de prestadores de serviço, né? Mas os funcionários estão todos mantidos, né? O América conseguiu fazer um certo colchão financeiro com a premiação da Copa do Brasil. E agora a gente tem uma notícia hoje agora de manhã do América que renovou até o fim do Campeonato Brasileiro com o meia Dione, uma excelente notícia, o que mostra que o América está se preparando realmente para o resto do ano, acreditando fortemente que nós vamos ter continuidade dos campeonatos, não dos estaduais, isso aí eu acho que ninguém acredita mais, mas a continuidade do calendário. A partir de agora seria o Campeonato Brasileiro. Então, o América está acreditando firmemente nisso e conseguiu, então, fazer a renovação de contrato de Dione. Eu até recebi algumas mensagens de gente preocupada com essas renovações, né? Porque o América na Série D, mas tem uma vantagem muito grande do América, que esse pessoal que está aqui está satisfeito de estar aqui, né? Isso conta muito, ainda mais numa situação de crise como essa, né? Que você não sabe ao certo como as coisas estão se desenvolvendo nos outros clubes. Como eu disse, a situação financeira não está fácil e no futebol brasileiro nunca foi fácil e agora que ficou difícil mesmo. Basta a gente olhar aqui mesmo no Rio Grande do Norte a quantidade de clubes que saiu dispensando seus profissionais. O Santa Cruz, por exemplo, já mandou, pelo que se diz aqui na tribuna, todo mundo embora e fez um acerto de que se o campeonato voltar, eles retornam e fazem um pacote aí para eles encerrarem os jogos que faltam. Então, não é a situação fácil não, né? Então, baseado nisso, quem está vivendo a situação e vendo que está recebendo e tudo, está se sentindo bem no clube, obviamente o América sai na frente para manter esses profissionais. É assim que eu enxergo, pelo menos, e acredito que é assim que está todo mundo pensando, tanto que está aí a renovação de Dione. Mas o que a gente vive realmente agora é essa incerteza, né, do que é que vai ser para frente. Vamos ter Campeonato Brasileiro, né? Nós já estamos chegando aí nas datas de Brasileiro. Como é que se vai resolver isso? Se não se pode ter aglomeração, se o mês mais forte da epidemia, pelo que se fala, são 2, né? Agora em abril e maio, né, o Ministério da Saúde já está aí falando do medo da aceleração descontrolada em 5 estados, inclusive Amazonas, né, fora da região sudeste, o Amazonas e o Ceará, aqui no Nordeste. O Rio Grande do Norte também já chamando a atenção do Ministério da Saúde por ter uma taxa, né, a cada 100 mil habitantes já grande, né, de 5 casos a cada 100 mil habitantes, já é uma taxa considerada preocupante. Então, tudo isso tem a permear essa situação para a gente saber se, de fato, 2020 vai ser um ano em que a gente ainda vai ver futebol ao vivo, futebol brasileiro agora, nacional rolando, se vamos ter o Campeonato Brasileiro ou se não vamos ter mais nada, porque só teremos alguma paz lá para agosto, setembro. A gente segue aí nessa expectativa e torcendo, claro, para o melhor sempre, mas a gente tem que se preparar para o pior também, para ninguém ser pego de surpresa. Bom, minha gente, é isso. Hoje, para a gente não ficar nessa secura do futebol, vai ter lá na TV Mecão, né, o jogo América e Paysandu, que foi o último acesso, né, do América nessa linha histórica. E a partir das 17 horas, senão a gente vai poder matar a saudade daquele acesso lá em Goianinha, né? Convido aí todo mundo a participar. Não preciso nem convidar, né? Tá tão sem futebol que o que tá passando histórico interessante, tá todo mundo acompanhando. Mas é isso, deixo então um desejo aí de responsabilidade nesse isolamento social e que boas notícias venham nessa semana, renovando o convite para sexta, 7 da noite, sobre outros assuntos. E domingo, 10 da manhã, sobre futebol. Até lá.